Parece que sim. Já está. Muito bem, muito bem. Então, muito boa noite a todos e a todas. Muito bem-vindos ao webinar Educação e Democracia. Ou, se quiserem, ponham-lhe um M+, Educação em Democracia. E este webinar é um webinar que se vai passar todas as quartas-feiras, daqui até ao Natal. Todas as quartas-feiras, das 6h30 até às 7h15, mais ou menos. Portanto, contamos convosco, não só hoje, mas contamos convosco todas as quartas-feiras que vêm aí até antes do Natal. São 7 webinars no total. Vamos ter hoje presentes a embaixadora Ana Gomes, que isto obviamente integra-se, este webinar integra-se na campanha para a presidência da embaixadora Ana Gomes, e teremos também como nossa convidada especial a professora Teresa Vasconcelos. Como co-moderadora deste debate, temos a professora Cristina Gomes da Silva, também que já moderou o primeiro debate e moderará outros. Se me permitem, eu faria uma pequena introdução, sobretudo à professora Teresa Vasconcelos. Porquê à professora Teresa Vasconcelos? Porque a senhora embaixadora Ana Gomes não precisa muito de ser apresentada, tem um currículo público e, sobretudo, acaba de sair um livro que eu ainda não li só a sinopse, que é Ana Gomes, a Vida e o Mundo, que talvez seja um livro interessante para quem quiser conhecer mais detalhes sobre o percurso da senhora embaixadora Ana Gomes e a sua intervenção ao nível internacional e nacional. Queria então apresentar a professora Teresa Vasconcelos. A professora Teresa Vasconcelos é bem conhecida de todas as pessoas que se interessam por educação de infância. Até lhes digo, quem não conhecer a professora Teresa Vasconcelos é mau sinal. É mau sinal porque ela é realmente uma pessoa que há muitos anos é uma pessoa de referência. A doutora Teresa Vasconcelos é doutorada pela Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. É professora coordenadora com agregação da IES, atualmente está aposentada, mas isto de ser professor é uma coisa que nós nunca deixamos de ser, somos toda a vida. A professora Teresa Vasconcelos foi diretora-geral de Educação durante 3 anos e criou e dirigiu a revista Infância e Educação. Para além disso, ela foi coordenadora da parte portuguesa do Estudo de Educação e Cuidados para a Infância, da OCDE, e tem uma extensa bibliografia, uma extensa publicação, e é uma pessoa completamente indicada para participar na educação em democracia. Porque a vida da professora Teresa Vasconcelos tem sido exatamente educação e democracia. Portanto, queria dar as boas-vindas à doutora Teresa Vasconcelos, queria cumprimentar a senhora embaixadora Ana Gomes e, basicamente, o que nós podíamos fazer era realmente a doutora Teresa Vasconcelos fazer uma pequena introdução sobre este tema tão palpitante que é a educação para a infância e depois então teríamos uma conversa, sobretudo, entre a senhora embaixadora Ana Gomes e a professora Teresa Vasconcelos sobre estes assuntos. Portanto, a vós a palavra. Então, Teresa. doutora Ana Gomes, muito boa tarde. É mais prático chamar-me Ana. Grande admiradora sua desde há muitos anos, nomeadamente desde os tempos de Timor-Leste e do trabalho excepcional que fez nessa altura. Ainda era uma jovem diplomata. Também os meus cumprimentos ao David e à Cristina Gomes da Silva, são colegas de longa data, e agora passo àquilo que eu gostaria de sublinhar para a nossa candidata, porque é minha também, de alguma forma ter alguma informação sobre as questões da educação de infância. E por isso, quando mandei ao David algumas notas, eu sublinhei algo que para mim é muito importante, desde que me conheço, que é a questão se a educação de infância será um assunto menor na política. E esta questão é muito querida porque nesta provecta idade eu diria que dediquei a minha vida profissional à educação de infância, como educadora de infância, e depois fazendo
um percurso académico e de investigação nesta área. A propósito desta pequena intervenção, eu gostaria de lembrar que nós celebramos neste ano os 30 anos da ratificação da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança. E eu lembro-me quando, na altura, era diretora-geral da Educação Básica, nos anos, já nem me lembro, 96, 99, já passou muito tempo, mas nessa altura nós tínhamos um grupo de trabalho na Direção-Geral para acompanhar exatamente a implementação da Convenção em Portugal. Eu penso e gostaria aqui de dizer que, apesar de toda a boa vontade, e nós somos especialistas em fazer leis fantásticas e depois na prática tudo é muito mais lento. E eu penso que uma parte dos direitos da criança estão por concretizar. O direito a uma família, por exemplo, há muitas crianças que não têm, e a meu ver, e queria aqui sublinhar, há muitas formas de se ser família. Para mim a família não tem que ser a tradicional nuclear. A família tem que ser uma comunidade de afetos, onde a criança se sinta querida, acompanhada, estimulada. E, portanto, nós encontramos também crianças que não estão com as suas famílias de origem e que estão a ser bem acompanhadas, mas, em alguns casos, quer a dificuldade nos processos de adoção, de alguma forma também a existência de famílias de acolhimento que nem sempre são as mais adequadas, etc. Este direito a uma família, penso que é muito importante ser trabalhado, assim como o direito à educação, que é a parte que me compete mais, e eu penso que, em termos da minha área, que é a educação dos 0 aos 6 anos, da área em que eu investi profissionalmente, nós conseguimos, desde os anos 90, quando o António Guterres foi o nosso primeiro-ministro, um grande investimento, foi nessa altura que eu fui para a diretora-geral, para a direção-geral, um grande investimento na área da educação dos 3 aos 6 anos. E sendo uma estrutura bastante dispersa, nós tínhamos jardins de infância da rede pública, que na altura era bastante limitada, diminuta, muito ruralizada, etc. Tínhamos instituições de solidariedade social, que tinham resposta para os 3, 6 anos, e tínhamos um ensino particular e cooperativo, e que em geral era para crianças de substratos económicos mais elevados. Criou-se uma rede nacional de educação pré-escolar. Eu acho que isto é engraçado, porque era uma rede, não era totalmente pública, mas era nacional, que congregou o privado, o público e o solidário. E foi nessa base que se lançou um processo de expansão que foi relativamente rápido e que nos leva a taxas de cobertura que agora estão na ordem dos 90%, depende exatamente das faixas, se é 3, se é 4, se é 5 anos. Considero que os 0 a 3 anos são um parente pobre. Não estou a dizer que não existam instituições, mas são instituições, creches ou infantários, usamos essa dupla terminologia, em que a atenção à questão da educação não aparece suficientemente valorizada. E o direito a uma creche, eu defendi isso quando escrevi uma recomendação para o Conselho Nacional de Educação, o direito a uma creche de qualidade é um direito
fundamental para as crianças, não apenas, e aqui eu queria sublinhar isso, porque as famílias trabalham, e nomeadamente Portugal é uma das países da Europa onde uma taxa mais alta de mulheres trabalha, fora de casa, mas pelo valor da creche em si, pela vida do grupo, que um atendimento a partir dos 4 meses até aos 3 anos propõe em termos do desenvolvimento de crianças pequeninas. Eu lembro-me, o David referiu o estudo da OCDE, e eu recebi a equipa da OCDE cá em Portugal, e lembro-me que já na altura a minha batalha pelos 0-3 anos foi um bocadinho em vão, porque na altura o Ministro da Educação estava muito interessado no pré-escolar e tinha receio que se nós prestássemos atenção aos 0-3, que depois vinham as IPSS, etc., com reivindicações. Perdemos uma oportunidade, a meu ver, fantástica de alterar cirurgicamente a Lei de Bases do Sistema Educativo, que é de 86, durante o governo do professor Marçal Grilo, como Ministro da Educação, houve uma alteração cirúrgica, reconhecendo o grau da licenciatura para todos os professores, quer a partir dos 0 anos, quer para os professores de ensino secundário. Foi uma iniciativa fundamental, e eu na altura insisti com o professor Marçal Grilo. Veja lá, os 0-3, era preciso também mudar isso na lei de bases, etc. Foi uma batalha perdida e da qual até fui, bem, não interessa. Foi uma batalha perdida e ainda hoje sofremos as consequências de não ter havido, deixe-me dizer-lhe isso, a coragem política de dizer que a educação começava aos 0 anos. Porque passados tantos anos, nós continuamos, claro que institucionalmente as creches dependem da segurança social, mas se nós disséssemos que a educação começa aos 0 anos, automaticamente nós reconhecíamos que as creches ou os infantários não são apenas instituições de guarda e de apoio às famílias, mas são instituições educativas. Portanto, em relação aos 0-3 anos, está muito... eu acho que tenho conversado com quase todos os ministros da Educação desde esta data, e não houve nenhum que... Tenho muita pena, não houve mesmo nenhum que tomasse isto como um desígnio político. Doutora Ana Gomes sabe que eu formei durante anos educadoras de infância, primeiro ao nível de bacharelato, depois licenciatura, e agora saem todas e todos com o grau de mestre. Os que trabalham em creche, e é esse um dos locais onde elas conseguem mais trabalho, porque é uma modalidade em expansão, enquanto que no jardim de infância não há necessidade tanto de postos de trabalho, apesar de ser uma população de profissionais muito envelhecida, mas aqueles mais jovens que vão trabalhar nas creches, o seu trabalho não é reconhecido como serviço docente. Isto é gravíssimo, é uma injustiça social enorme. Nem sequer os sindicatos de professores podem agarrar nesta questão, porque o pré-escolar, os 0-3 anos, sobretudo, não estão dentro do sistema educativo. Esta é uma questão fundamental, e eu digo, uma vez disse a uma ministra da Educação, se tivesse uma filha que fosse educadora de infância, já se tinha indignado com a situação de desfavor em relação a profissionais que saem altamente habilitados e que fazem um trabalho decisivo, crucial, que é o trabalho do 0 aos 3 anos. Portanto, aqui queria sublinhar isto. Penso que é muito importante prestarmos atenção a esta matéria do 0-3.
quando a Ana Maria Betancourt era presidente do Conselho Nacional de Educação e me convidou para ir para o Conselho, eu disse-lhe: "Oh Ana, mas eu vou com uma agenda escondida, vai-me deixar escrever uma recomendação sobre os 0 a 3 anos", e assim foi. Saiu em 2011, estamos em 2020 e a questão continua sem ser trabalhada. O que eu preconizo não é que as instituições passem todas para o Ministério da Educação, é incomportável, mas elas dependem da Segurança Social, que tem uma visão limitada, a meu ver, sobre o papel dessas instituições. O que tem que haver é uma tutela pedagógica única para os 0 a 3 anos. Foi assim que fizemos nos jardins de infância, que tinham tutelas variadas. E era preciso a mesma coisa para as creches. O Ministério da Educação poder assumir uma tutela pedagógica com orientações pedagógicas e depois a dependência em termos institucionais pode ser da Segurança Social, pode ser das autarquias, etc. Eu gostaria de sublinhar esta como uma das questões, estando eu aposentada e a fazer muitas outras coisas para além da educação, que é uma das questões que eu digo sempre. Neste aspecto dos 0 a 3 anos eu continuo militante. Acho que não queria fechar os olhos, esperando que não os feche tão depressa, gosto muito de viver, mas sem que esta questão esteja assumida e dando aos educadores de infância que trabalham em creche a dignidade profissional e o título de docência. E como sabe, se eu não sou docente, depois o meu trabalho não conta para efeitos de reforma como professora. Segunda questão, David, faz-me sinal se eu demorar muito tempo, só um bocadinho. Pronto. A segunda questão que eu queria aqui levantar que foi uma preocupação ao longo desde que, enfim, vivemos em tempos de pandemia, que é que educação de infância, quer dos 0-3, quer dos 3-6, em tempos de pandemia. As creches e os jardins de infância, depois daquela fase, enfim, de confinamento total, reabriram. Foram as primeiras instituições que reabriram, até porque as crianças são menos facilmente portadoras do vírus. Mas, de alguma forma, ao retomar a educação de infância nessa altura, era muito importante que se descobrissem pedagogias novas para tempos de pandemia. Escrevemos o ano passado um grande documento para o Secretário de Estado da Educação, porque não se trata apenas de saúde. É preciso garantir que os espaços sejam seguros e saudáveis, é preciso também que se aproveite o facto de sermos um país com um clima muito bom, fazer muitas atividades ao ar livre, etc., que é muito melhor para a saúde das crianças, mas também temos que ter em atenção que as crianças não têm tido uma experiência fácil. Confinadas às suas casas, eventualmente com parentes ou avós que contraíram o Covid, não sabemos em que condições, etc. E é muito importante que o espaço do jardim de infância trabalhe as emoções das crianças através do jogo, valorizando o jogo simbólico, mas trabalhando com o apoio de um adulto atento, que será o ou a educadora de infância, trabalhando também as emoções específicas neste tempo, os medos, os receios, etc., neste tempo de pandemia. Por outro lado, também para isso é preciso que, mais de querer ensinar coisas aos meninos, que nós os escutemos, porque eles têm pontos de vista sobre as coisas, e o simples facto de verbalmente eles verbalizarem
os problemas e os medos que têm, isto pode ser muito útil para ajudarmos as crianças, se não conseguiram nas suas famílias, pelo menos no jardim de infância encontrarem alguma estabilidade. Teresa, podíamos agora, acabavas só então, Tá bem. para conversarmos um pouco. Sim, então eu vou eu acho que já disse praticamente tudo, fui mais depressa. Temos também que ter consciência que estes tempos avolumaram a pobreza endémica no nosso país. Os últimos dados da Pordata deram que 19% das crianças portuguesas estão em situação de pobreza. E não podemos deixar de prestar atenção a este facto, sabendo que as famílias passam por situações muito complicadas, desemprego, etc. E a esse nível nós temos que estar presentes às crianças, e agora falo como profissional de educação, estar presentes às crianças, às famílias, mas também aos profissionais que de alguma forma precisam de ter um incentivo para continuarem a ser responsáveis, etc. David, não sei. Excelente, muito obrigado. Acho que agora, certamente, a doutora Ana Gomes teria algumas questões. Tenho questões, porque o objetivo desta conversa é eu ser educada sobre educação. Tenho uma filha, educação já tem netos. Mas tenho uma filha e tenho netos, 7, mas já não tenho o mesmo contacto exatamente com os problemas da educação quando se têm filhos. E é para os pais, não é? De qualquer maneira, eu agradeço imenso à doutora Teresa Vasconcelos esta magnífica introdução ao tema em que ela trabalhou toda a vida e trabalha e continua a trabalhar, e naturalmente ao professor David Rodrigues por todo este conjunto de sessões que vamos fazer para eu ser educada sobre educação. E deixem-me só começar por dizer, a doutora Teresa começou por evocar os 30 anos da Convenção Internacional dos Direitos da Criança. Foi uma das matérias em que eu trabalhei na minha vida como diplomata. Entre 87 e 89, Portugal fez da aprovação da Convenção uma prioridade durante a sua permanência como membro da então Comissão dos Direitos Humanos da ONU em Genebra. E quem liderava esse processo era a minha querida amiga doutora Marta Santos Pais, que depois se tornou, que teve um papel absolutamente chave, mas portanto era um trabalho de equipa em que eu participava, liderado nesta matéria pela Marta, com a participação, por exemplo, também da doutora Catarina Albuquerque e de outros meus colegas do MNE, e que fez um papel absolutamente chave para conseguir o consenso para se aprovar a Convenção em 89 e depois para ser ratificada, e quando foi ratificada nós fomos dos primeiros países a ratificá-la, exatamente por isso, e fomos também, a Marta foi eleita para o Comitê dos Direitos da Criança, o comitê que zelava pela aplicação da Convenção. E depois fez toda uma carreira na Unicef e também se apresentou recentemente como representante do secretário-geral da ONU, exatamente para a problemática das crianças em conflito. Portanto, eu sei bem da importância política que nós demos nessa altura e só me posso congratular por, de facto, ao nível do Ministério da Educação, e espero que também noutros ministérios, tenha havido a sensibilidade de imediatamente aproveitar a Convenção para traduzi-lo em políticas, e é isso certamente que explica que hoje tenhamos uma rede de pré-escolar que, segundo os números da OCDE, nos coloca muitíssimo bem, não é? Com uma cobertura de cerca de 90%, o que eu acho que é notável e é exatamente uma daquelas valorizações do impacto da democracia no nosso país e do direito internacional, dos direitos humanos, dos direitos das crianças em particular, que fez realmente a diferença.
Mas como também foi dito pela doutora Teresa Vasconcelos, isto aplica-se sobretudo no pré-escolar, portanto dos 3 aos 6. Em relação aos 0 aos 3, há ainda, portanto, um déficit de cobertura e um déficit de condições para quem é responsável pela docência. É evidente que com a participação da mulher em todos os níveis da atividade económica e laboral, é evidente que o papel das creches é fundamental e, de facto, ter gente qualificada e devidamente reconhecida nas suas qualificações é óbvio que é muito importante e devidamente apetrechada com a direção pedagógica única de que falou. Portanto, eu sou absolutamente sensível a isso. Eu própria, quando fui mãe, precisei, a partir dos 3 anos, dos 3 meses, de pôr a minha filha numa creche, e nessa altura não havia oferta pública. Não havia oferta pública. Estamos a falar há 45 anos. E era um sobrecarregado terrível para os orçamentos das famílias, o ter que pagar a creche. Eu gostava de perguntar, desde logo, se as medidas que se anunciam no Orçamento de Estado, que tanto quanto eu sei são em boa parte, por pressão até do PCP, no que toca ao alargamento da rede de creches, são de facto mais do que um passo na boa direção, serão também a oportunidade exatamente de fazer o que resta fazer, não só em termos dessa convergência nacional que foi conseguida com o governo do Guterres relativamente ao pré-escolar, neste caso, portanto, para o nível dos 0 aos 3, e também para a estruturação de carreiras, como tendo também, portanto, um ângulo de docência, para além de toda a outra especialização, porque obviamente estamos a falar de crianças, bebés, e são talvez até os mais difíceis de... os que exigem maior especialização, porque não falam muito, etc. Portanto, sem dúvida que todos os pais e as mães que têm que levar as crianças às creches hoje percebem a importância de ter gente qualificada nessa profissão e gente que se sente motivada. Eu gostava também de perguntar uma seguinte pergunta. Esta é uma profissão, e a doutora Teresa Vasconcelos falou em elas, porque é uma profissão feminizada, e eu percebo por um lado porque mas será que não há aí também um bias, um enviesamento, que exatamente pela falta de estruturação da carreira que facilita que as mulheres entrem e a aceitem, enquanto isso não é tão fácil para os homens? Não será esse um fator dissuasor, exatamente, para muitos homens, porque não têm uma carreira estruturada e enfim, Depois, a minha outra pergunta é exatamente sobre as condições que a pandemia agravou, e a doutora Teresa Vasconcelos falou dos 19% do risco de pobreza. Isso era antes da pandemia. Uhum. E o que vai acontecer? O que é que está a acontecer agora? Porque é evidente que os números de 400 mil desempregados de que estamos a falar hoje, e que se calhar vão chegar a ser muito mais no fim do ano, têm impacto direto nas crianças. E não só ao nível da pobreza, mas das situações de stress. Eu ainda recentemente estive em contacto com pessoas de uma CPCJ que me diziam, por um lado, da falta de sinalização de muitas crianças, não obstante elas saberem que a situação é muito pior do ponto de vista até da violência contra as crianças dentro da própria família, porque as escolas não estavam a funcionar e, portanto, as escolas eram as principais instituições de sinalização. Por outro lado, as dificuldades da própria rede das CPCJs, porque a rede das CPCJs parece que são muito bonitas no papel, mas também já percebi que em muitos aspectos não funcionam. Não funcionam, e a articulação, por exemplo, também com a justiça não é brilhante.
Pode ser boa num ou noutro caso, mas em outros casos não é brilhante. E, portanto, gostava de lhe perguntar o que é que sabe e o que é que antecipa exatamente desse stress que não é só em termos de desemprego e, portanto, de pobreza, mas é de exposição ao risco de violência doméstica. Claro. E será que estão a ser tomadas as medidas, designadamente ao nível da articulação, por exemplo, entre o Ministério da Educação e o Ministério da Segurança Social enfim, os outros ministérios que tutelam, por exemplo, as CPCJs, que suponho que também têm uma ligação com a Justiça? Posso responder? Já há aqui 3 ou 4 questões. Primeiro, só para dizer uma coisa que me esqueci de dizer há pouco, para vermos como na sociedade portuguesa ainda há muito a fazer em relação aos 0-3 anos. Quando fizemos o estudo da OCDE sobre a situação portuguesa, que aliás foi muito elogiosa em relação à expansão do pré-escolar, mas eu levei, deliberadamente, os examinadores, os peritos da OCDE, levei-os à Assembleia da República para uma reunião com a Comissão de Educação. E tinha-lhes dito, façam a questão dos 0-3 anos. E eles colocaram a questão dos 0-3. A própria Comissão de Educação da Assembleia da República, unanimemente, do CDS ao PCP, disseram, isso é um assunto das famílias. Isto foi impressionante, claro que já foi para aí há 20 anos ou 20 e tal, mas isto mostra o que prevalece em termos ideológicos na sociedade portuguesa. A ideia que eu tenho dos pedidos em relação do alargamento das creches feito pelo PCP, essa honra pertence ao PCP, o pedido é que as creches sejam gratuitas. Eu não vi naquilo que eram as recomendações do PCP algo de inovador em relação às questões educativas. A ideia era alargar creches, ou o número de creches, porque as famílias trabalham, porque as creches são muito caras, tudo verdade, mas esta questão do desenvolvimento crucial nestas idades não foi abordada. E gostaria que eu tive uma conversa com a Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, e que está com a questão da educação, e disse-lhe exatamente a mesma coisa. Vocês têm que, não é só a reivindicação de que é preciso mais creches, claro que é preciso, claro que gratuitas ou não, eu não sei, acho que se poderia encontrar aqui formas de escalonar o contributo dos pais, porque pedir gratuito tout court é capaz de ser um bocadinho complicado, mas não sei. Mas a questão que me parece também que não foi suficientemente denunciada é a existência de creches ilegais, que eu chamo, o que muitas de nós chamamos creches de vão de escada. O último episódio que veio na comunicação social era uma creche que funcionava na cave de um cabeleireiro. E era uma curiosa que estava ali com as crianças, e isso é realmente, a meu ver, um atentado contra os direitos da criança. Lares ilegais e creches ilegais. E creches ilegais, exatamente. Depósitos, absolutamente. Sem supervisão nenhuma, sem regulação nenhuma, etc. Estamos exatamente nestes opostos do desenvolvimento humano,
os pequeninos de 0 aos 3 não sabem reivindicar nem queixar-se, e os velhinhos, muitos deles, os idosos, muitos deles também não o podem fazer. E as crianças com necessidades educativas especiais, que é toda uma área que é a especialidade do David e que é fundamental também como salvaguarda dos direitos das crianças, que é uma profissão feminizada, tem sido sempre, eu diria, com muita pena minha, porque me parece que nós precisamos, onde eu vi realmente, isto nos anos 70, na Suécia, um jardim de infância em que o educador de infância era homem, era tão interessante, porque a interação com as crianças era basicamente diferente. Era muito aquilo que se chama rough play, aquela brincadeira, ele deitava-se no chão, os meninos trepavam, etc. E disse, mas que falta que faz no pré-escolar, nomeadamente em famílias onde o pai é uma figura bastante ausente. E é fundamental. É preciso, tem toda a razão, esta não suficiente profissionalização é um fator de dissuasão, os baixos salários também são fatores de dissuasão, e temos uma percentagem 0,5% ou 0,8% de homens nesta carreira. E eu tive estagiários que eram rapazes, jovens, iriam ser jovens educadores, e eu gostei imenso de trabalhar com eles e a forma como eles iam aprendendo o que é a profissão, fazendo à sua maneira, e isso é que eu acho que é extremamente interessante. Em relação às comissões de proteção de menores, a grande reivindicação é sempre a mesma: falta de gente, um avolumar de casos e de referências de crianças em risco. Eu tenho alguma dificuldade com esta formulação, porque o risco pode ser muita coisa, mas de qualquer maneira, crianças que sejam maltratadas ou abusadas ou negligenciadas são crianças que precisam do apoio das comissões de proteção de menores, e temos muitos casos, infelizmente, em que a questão não foi tratada a tempo, não é? Também usam a terminologia sinalizar uma criança. Eu também não gosto nada dessa sinalização, de usar essa palavra, mas são crianças com necessidades próprias e é preciso responder a elas. As comissões de proteção de menores, a meu ver, têm poucos profissionais, uma amplitude muito grande ao nível das zonas geográficas que têm que de alguma forma cobrir, e eu digo, muitas vezes não chegam a tempo. Frequentemente não chegam a tempo. E há, o ano passado, casos bem tristes. Não foi a tempo. Terceiro lugar, o orçamento de Estado. Se nós virmos, em termos de orçamento para a educação, foram alocados milhões, eu sou mapa de números, portanto nunca me lembro. Mas, se pensarmos aquilo que foi dito em termos de estratégia do Ministério da Educação, e que foi dito sobretudo para ampliar a educação à distância, nós corremos o risco, novamente, de abandonar as crianças que mais precisam, porque não têm acesso ao computador, quando muito a um aparelho de televisão, e há programas, ou um adulto que possa enquadrar, etc. Eu acho que aqui é um grande risco. Assim como não vi no orçamento nada ligado à educação de adultos, que é uma área tão complexa e em que é preciso também investir tanto.
Mas em termos de orçamento de Estado, eu fiquei preocupada com as informações que tive, mas posso estar enganada, mas esta prioridade dada à educação à distância é complicada. E eu, por outro lado, senhora embaixadora, eu acho que quanto mais pequeninas são as crianças, mais a relação física, presencial, etc., é importante. E nós podemos encontrar soluções em tempos de pandemia que não sejam nocivas para o desenvolvimento das crianças e os mais pequeninos. O toque é fundamental, a carícia é muito importante, o colo também. Desculpem estes pormenores, mas acho que temos que pensar muito bem. Existe uma associação, David, não sei se ainda posso uma coisinha? Pronto, a Associação dos Profissionais de Educação de Infância, que é uma belíssima associação, neste momento tem um presidente que é homem. E que é um belíssimo presidente, aliás, com quem eu converso muitas vezes. Mas há uns anos atrás houve alguém que quis ser. E eu fiz este comentário. O quê? Então, quem fez isto tudo a pulso fomos nós, mulheres. E agora vem aí, não quero ofender ninguém, vem aí que em geral são competentes para tudo e vem tomar conta da nossa associação. E eu não apoiei, mas agora apoiei, porque eu acho que vivemos tempos em que é muito simbólico, tem um valor simbólico, para além da competência do meu colega, tem um valor simbólico muito importante termos um presidente da associação. Ele tem feito um trabalho muito valioso e eventualmente pode ser um role model, um modelo para atrair mais homens para a educação de infância. Não sei se respondi a todas as questões. Respondeu. Eu gostava só de lhe agradecer e de dizer que concordo inteiramente com os aspectos que ficou designadamente sobre a importância da presença na educação das crianças, então das mais pequenas. E eu fui uma das pessoas que saudou a forma como o governo no primeiro confinamento logo recorreu à telescola, e foi graças aos profissionais que rapidamente se pôs em marcha esse sistema. Mas eu lembro que nos tempos da velha telescola ela só funcionava porque havia monitores. Quer dizer, havia os programas televisionados, mas havia monitores perto em cada escola ou em cada local onde havia crianças capazes de depois ajudar a desfazer dúvidas, enfim, a correr às necessidades especiais de cada um dos alunos. Não me parece que hoje isso esteja a funcionar. Também imagino que seja muito difícil, mas é evidente que a eficácia é dramaticamente reduzida. E então, se falamos de crianças mais pequenas, então nem se põe a questão, não é? Também o outro lado, outra questão que falou, a atitude em relação às famílias de acolhimento. Eu ainda há dias louvei a campanha que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, juntamente com a Segurança Social, estão a fazer para estimular que apareçam famílias de acolhimento para as cerca de 1.250 crianças só no Distrito de Lisboa que estão à espera de famílias de acolhimento. E Portugal aí tem uns números sinistros, porque Portugal tem 3% famílias de acolhimento, compara terrivelmente com a Espanha com 60% e a Irlanda, por exemplo, com 90%. É uma área em que eu também trabalhei alguma coisa, designadamente logo no princípio de estar no Parlamento Europeu em 2004, 2005, por causa da situação da Roménia. Foi, aliás, a doutora Catarina de Albuquerque que me incitou, como deputada europeia, a entrar na questão da Roménia. A Roménia tinha tido aquela situação sinistra herdada do regime Ceausescu
das crianças todas institucionalizadas e estava numa outra fase perversa que era na exportação de crianças. Na verdadeira atividade que era a exportação de crianças, até que a Comissão Europeia, já no quadro da adesão da Roménia à União Europeia, interveio, nomeou um grupo de peritos, a doutora Catarina Albuquerque, que foi justamente uma perita contratada pela Comissão Europeia, e daí ela me ter dito, entra nisso porque há aqui lutas terríveis dentro da Roménia, e já se percebia que esse ia ser até um critério de chantagem com a Roménia sobre a adesão à própria União Europeia. E era um lobby poderosíssimo, esse que estava por trás do esquema das adoções internacionais, um lobby poderosíssimo, com que eu acabei por ter que me defrontar, e que queria pôr em causa a moratória na exportação de crianças que a Comissão Europeia tinha determinado, enfim, tinha levado as autoridades romenas a determinar, para entretanto se tomarem medidas. E a Roménia tinha tomado medidas extraordinárias, e eu fui lá, fui ver, ainda havia muita pressão para haver todo o esquema corrupto que explicava esse pipeline da exportação de crianças, mas já havia um caminho notável feito pelas autoridades romenas para mudar e para se valer, criar uma rede de famílias de acolhimento, etc. Portanto, para mim, isto tem muita importância e eu vejo com bons olhos a ver esta campanha, que penso que é realmente muito importante, e que tem que ir a par também com uma maneira de agilizar os processos de adoção. Exato. Porque a não agilização dos processos de adoção é o que faz ficarem mais crianças institucionalizadas e até muito tarde, sem projeto de vida, não é? Exato. Com todos os traumas, e é o que faz depois também as organizações que as há aí e aqui, que querem ganhar dinheiro à custa da exportação de crianças, depois valerem-se exatamente dessas crianças que ninguém quer. Pois, claro. Que é absolutamente sinistro. Portanto, aqui há uma questão de educação, cidadania, que é vital, e eu garanto que essa é uma questão a que, não só na campanha, mas sendo eleita, certamente darei prioridade. Porque acho que é realmente uma questão, como disse, é uma questão de direitos humanos. É uma questão de direitos humanos de um setor da população de que nós absolutamente precisamos para construir o futuro deste país e que está extremamente vulnerável e que não pode ficar nem à mercê dessas creches de vão de escada, nem destas organizações mafiosas que querem ganhar dinheiro à custa do espezinhar dos direitos mais básicos das crianças. Muito bem. Muito obrigado. Eu já tinha previsto que isto ia ficar curto o tempo, não é? Nós agora podíamos conversar mais, mas atingimos os nossos 45 minutos e é muito difícil fazer uma síntese, não é? Mas eu vou realçar 3 ou 4 pontos que eu penso que foram muito importantes. A primeira questão é esta importância dos 0 aos 3, não só a questão da cobertura, mas a questão da qualidade. A questão da cobertura não é só cobrir, mas é também qual é a qualidade. Aquele dado que nós temos das crianças, somos talvez o país da Europa onde as crianças estão mais tempo no jardim de infância. Portanto, nós precisamos não só de cobertura, mas precisamos de qualidade. Depois ouvimos a doutora Ana Gomes falar da sua intervenção na Convenção sobre os Direitos da Criança, da sua intervenção no Parlamento Europeu, na questão da Roménia, tantas causas em que foi preciso dar essa dedicação, e é fantástico nós temos uma pessoa connosco com esse currículo. Falar da questão da importância da escola no combate à desigualdade. E nós vimos o exemplo que a doutora Ana Gomes deu de como é que a escola fechando diminui as sinalizações de crianças, não é? Isso é tão importante. A alimentação, a segurança, tanta coisa que diminui. A escola como um grande elemento, a trincheira da frente no combate à desigualdade. Foi muito interessante falarmos em aspectos de inclusão, como é que estamos tão desequilibrados entre educadoras
e educadores. Precisamos de incluir mais homens, sem dúvida, porque, como disse a professora Teresa Vasconcelos, nós não somos iguais e a diferença enriquece-nos. E é fantástico se nós pudéssemos ter a questão de mais pessoas com outras culturas, com outros entendimentos sobre o mundo, a trabalhar com as crianças. As crianças precisam de ser educadas não só por mulheres, mas por mulheres, por homens, por avós, por pais, por vizinhos, por tios, tudo isso. Não é? Aquela velha questão que é preciso uma aldeia para educar a criança, não basta só a educadora de infância. Claro. Queria lembrar a toda a gente que de 2 a 8 dias temos, no dia 18, temos uma conversa sobre tecnologias digitais na escola com o professor António Dias Figueiredo, da Universidade de Coimbra, e à mesma hora, que é para ninguém se enganar, às 18h30. Queria agradecer muito à professora Teresa Vasconcelos ter estado aqui connosco. Queria saudar a senhora embaixadora Ana Gomes, dizer que é um prazer termos alguém que não só viu isto da plateia, mas esteve mesmo lá no palco a fazer estas coisas. Muito importante. E queria cumprimentar também, porque estou aqui a ver que está a professora Cristina, o Dr. Paulo Pedroso, a Carla Oliveira, e não se esqueçam, David, um abraço especial ao Paulo Pedroso. Muito bem. Pronto. Quando era diretora-geral, ele implementou o rendimento mínimo garantido e nós trabalhamos várias vezes em conjunto. Portanto, é uma alegria também saber que ele está, enfim, mandatário desta campanha. É muito bom saber. O Paulo também é uma das pessoas que não esteve na plateia, esteve no palco. a fazer coisas, não é? E isso ainda é mais importante lembrar, Sra. Professora, quando temos aí uns energúmenos que querem cortar o RSI aos cidadãos de zonas das mais desfavorecidas do país e sabendo, no caso, por exemplo, dos Açores, que 30% dos beneficiários hoje da RSI são menores de idade. É absolutamente criminoso que se permita que uma agenda dessas passe como uma coisa normal, que visa criar emprego. É que o emprego não se cria do pé para a mão. E antes é preciso não deixar para trás as pessoas, e sobretudo quando são crianças, quando são menores. E até ouvimos, doutora Ana Gomes, que o modelo foi tão bom nos Açores que já se fala que é um bom modelo que podia ser usado no continente. Isso pior ainda. Muito bem, acho que estamos... Obrigada. Um grande abraço, doutora Ana Gomes, um abraço, Paulo, Cristina. Não se esqueçam, 2 a 8 dias, às 6h30, Tecnologias Digitais e Educação, com o professor António Dias Figueiredo. Muito boa noite a todos. Muito obrigada. Muito obrigada.